Olá, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Nós vamos neste momento, após o estudo da atomística, estudarmos a radioatividade, que também, de uma forma geral, está relacionado ao átomo. Mas, nas questões anteriores, nós trabalhamos essencialmente com a distribuição dos elétrons ao redor do núcleo, através da distribuição eletrônica, dos números quânticos usados para identificar o elétron. Então, tudo estava envolvido aqui na eletrosfera do átomo. Porém, a radioatividade é um fenômeno que está estritamente relacionado ao núcleo do átomo. A radioatividade é um fenômeno nuclear. A pergunta que inicialmente se faz é o que deve-se o fato de alguns elementos serem radioativos e outros elementos não serem radioativos. Qual a explicação desse fato? A resposta é o seguinte, é que os átomos ditos radioativos, eles são muito instáveis no que se refere ao seu núcleo, E essa instabilidade é devido ao fato do núcleo possuir uma energia muito grande. Algumas pessoas poderiam perguntar, mas por que esses átomos instáveis possuem muita energia no núcleo? Uma das explicações é o número de nêutrons do núcleo. Os átomos radioativos, em geral, ou eles possuem um número de nêutrons inferior ou um número de nêutrons acima acima ou abaixo em relação ao número de prótons. Os nêutrons foram descobertos quando eles verificaram que são partículas com a massa aproximadamente igual dos prótons e que evita a repulsão dos prótons. Quando o núcleo tem um número de nêutrons acima do normal em relação ao número de prótons ou abaixo, isso leva à instabilidade. Eu preciso de muita energia para manter o núcleo daquela maneira. Acontece que na natureza tudo tende a ficar da forma mais estável possível. E quando esse átomo torna-se com um núcleo estável, ele já não libera mais energia, ele já não libera mais a energia que concentrava no núcleo que o tornava instável. Agora, esse núcleo ele ficou estável e ele possui uma energia menor em relação ao átomo inicialmente quando ele era instável. Agora você pode se perguntar, tudo bem, se o átomo inicialmente tinha uma energia maior, ele ficou estável e a energia diminuiu, onde foi parar essa diferença entre a energia inicial, que é maior, e a final, que é menor? Essa diferença da energia é justamente a radiação que é liberada pelo núcleo do átomo, que fazia com que ele ficasse instável. Depois que ele liberou parte dessa energia que o tornava instável, agora ele ficou estável. E essa energia, ela pode ser constituída por partículas, ou seja, quando eu me refiro a partículas, é porque elas possuem massa, ou pode ser energia. Quando eu me refiro a energia, essas partículas já não possuem massa. Ok? Isso é só uma pequena introdução sobre a radioatividade, que, em primeiro lugar, está associado ao fenômeno nuclear do núcleo. E o que faz com que um elemento fique com o núcleo instável é ele ter muita energia para compor, para manter os prótons e os nêutrons ligados entre si. Quando principalmente tem mais nêutrons
do que o normal, aí esse núcleo fica muito instável, precisa de muita energia para mantê-lo dessa forma. E por isso ele libera parte dessa energia ou dessas partículas em forma de radiação e depois ele fica estável, percebe? Ele não libera mais energia ou partículas. O histórico da radioatividade tem eu vou colocar 3 aspectos importantes. No primeiro, em 1896, o cientista chamado Henri Becquerel trabalhava com sais de urânio e ele conseguiu descobrir com esses sais de urânio que eles acabavam emitindo uma certa quantidade de energia que impressionava o filme fotográfico. Só que o Becquerel não tinha conhecimento do que seria essa suposta energia. Então, a priori, ele chamou essa quantidade de energia liberada pelos sais de urânio de raios de Becquerel, sem um conhecimento mais detalhado sobre a sua constituição, provenientes do urânio. Posteriormente, a polonesa Maria Curie acabou descobrindo que esses raios de Becquerel eram chamados de as emissões misteriosas, né, que eles davam o nome, né? Ele chamou esses raios de Becquerel de radiação ou simplesmente radioatividade. Essas emissões misteriosas provenientes do urânio que impressionavam os filmes fotográficos, os raios misteriosos de Becquerel, a Maria Curie deu o nome de radioatividade. Essa polonesa é considerada uma das mulheres mais influentes da ciência. Ela ganhou nada mais, nada menos do que 2 prêmios Nobel. O primeiro prêmio Nobel que ela ganhou em parceria com Becquerel na física por ter descoberto a radioatividade. E ela ganhou um segundo prêmio Nobel agora em química, pois ela conseguiu descobrir os elementos radioativos polônio e rádio. Isso é importante, eu vou até destacar. Maria Curie, através dos experimentos realizados com radiação, ela descobriu os elementos radioativos polônio e rádio. Aliás, a radioatividade emitida pelo polônio é 400 vezes maior em relação ao urânio, para vocês terem uma ideia. E também descobriu o elemento radioativo chamado de rádio. Polônio e rádio, certo? Por isso ela ganhou o prêmio Nobel também em Química por essa descoberta. Ela trabalhava com essas radiações, não tinha conhecimento do que elas poderiam causar. Infelizmente, ela morreu cedo, com menos de 50 anos, vítima da exposição à radiação que lhe causou a vida. Ela acabou morrendo de leucemia por conta da exposição, contato direto com a radiação que levou à morte. Mas ela deixou um legado. A filha continuou seus trabalhos e é considerada, sem dúvida, a mulher mais influente na história da ciência. Guarde esse nome, Maria Curie. Depois, na ordem, a Maria Curie tinha uma equipe de vários cientistas que estudavam a radioatividade. Nessa equipe fazia parte o famoso Ernest Rutherford. E o Rutherford continuou os estudos da Maria Curie através desse estudo que eu vou te apresentar, que vai originar a natureza das radiações. Olha o que o Rutherford fez.
ele pegou dentro de um anteparo de chumbo, porque ele soube da morte da sua amiga Maria Curie e não queria morrer tragicamente como ela, né? Ele pegou dentro de uma câmara de chumbo. Por que eles usam chumbo especificamente? Qual a explicação? O chumbo, em uma determinada espessura, ele é muito denso, ele evita que essa radiação consiga atravessar esse material e, consequentemente, esse material exposto pode levar à contaminação das pessoas. Então, isso não aconteceu. Dentro dessa câmara de chumbo, ele colocou aqui diversos elementos radioativos que emitem a radiação. Radioativo. E esse elemento radioativo, ele emite a radiação, e o que ele queria era descobrir qual era a característica dessa radiação. O que ele fez então? Ele pegou essa câmara de chumbo e colocou num pequeno orifício que permitisse com que essa radiação passasse por ela. E a seguir, ele colocou aqui um campo elétrico. O campo elétrico, ele é constituído de um polo positivo e de um polo negativo. E ele queria saber se a radiação, qual era o comportamento dessa radiação. Ele queria saber se essa radiação no campo elétrico, ela ia sofrer um desvio para o polo positivo, ou sofrer um desvio para o polo negativo, ou simplesmente não sofrer qualquer desvio. Muito bem. Então, recapitulando, ele pegou um material radioativo, diversos separadamente. Nessa câmara de chumbo tem um orifício, essa radiação passou por esse orifício e ele queria saber se essa radiação tinha carga elétrica. E se tivesse carga elétrica, essa carga seria positiva ou negativa, ou se não tinha carga elétrica alguma. Para descobrir isso, ele pegou essa radiação enquanto ela estivesse se deslocando e passou-a por um campo elétrico. O campo elétrico é um dispositivo que tem carga negativa e carga positiva. E o resultado foi o seguinte: como a radiação ela é invisível a olho nu, ele colocou aqui no fundo desse anteparo um filme fotográfico. E na superfície desse filme fotográfico, ele colocou um material fluorescente. Está até em verdinho aqui. De modo que após a sua revelação, o que tocasse a sua superfície emitia um sinal luminoso. E aconteceram 3 resultados. Primeiro, o resultado era que quando a radiação atravessou o campo elétrico, ela foi desviada para o polo negativo. Consequentemente, esse tipo de radiação que foi atraída para o polo negativo, ela tem carga positiva. Essa radiação que foi atraída pelo polo negativo, que tem carga positiva, chama-se radiação alfa. O que é essa radiação alfa que desviou para o polo negativo e, consequentemente, tem carga positiva? Essa radiação alfa ela é constituída por 2 prótons, que tem carga positiva, e 2 nêutrons que saem do núcleo do átomo. Consequentemente, são 4 partículas ao todo que saem do núcleo, das quais 2 são prótons. Tá? A radiação alfa ela é semelhante ao núcleo do elemento químico hélio da tabela periódica. Não que a radiação alfa seja o átomo de hélio, não, mesmo porque o átomo tem elétrons na eletrosfera e a radiação alfa não tem elétrons, tá?
A radiação alfa são 2 prótons e 2 nêutrons que saem do núcleo, semelhante ao núcleo do átomo de hélio. Essa radiação alfa, ela tem uma velocidade de 27.000 quilômetros por segundo. Comparado às outras radiações que eu vou te apresentar, essa radiação alfa, ela tem um chamado pequeno, vou representar esse pequeno pela setinha voltado para baixo, poder de penetração, de atravessar materiais. Porque como ela tem uma grande massa, logo ela tem uma capacidade limitada para atravessar materiais. A radiação alfa atravessa no máximo uma folha de papel, um tecido fino e no máximo isso. Ela já não consegue atravessar, por exemplo, a parede, a porta, o vidro, a pele. Não, sobre a pele ela fica na superfície, devido ser uma radiação que tem uma grande massa. Por outro lado, existem elementos radioativos que a radiação emitida quando passou pelo campo elétrico sofreu um desvio para o polo negativo, para o polo positivo. Se essa radiação foi desviada para o polo positivo, logo, essa radiação tem carga negativa. Essa radiação com carga negativa chama-se radiação beta. Essa radiação beta com carga negativa é o elétron propriamente dito. É o elétron que tem uma massa relativa, quer dizer, em relação ao próton, nula. A massa do elétron não é nula, eu disse a massa relativa, quer dizer, a massa do elétron é 1840 vezes menor que a massa do próton, certo? Então, se nós fizermos uma relação, essa massa praticamente, comparada ao próton, é muito pequena. Tão pequena que é considerada nula, mas tem uma carga negativa. Tá? A radiação beta foi atraída para o polo positivo. Cargas com sinais opostos se atraem, né? Polo positivo atrai carga negativa. Essa radiação beta, que é o elétron, que tem, como vocês podem ver, uma massa muito pequena, consequentemente tem uma velocidade muito maior. A velocidade da radiação beta, que é o elétron, é 270.000 quilômetros por segundo. Vocês estão vendo que a velocidade é bem maior, né? Principalmente devido ao fato da massa ser muito reduzida. E, consequentemente, se a massa é reduzida, essa radiação já tem uma maior capacidade de atravessar materiais, tem um maior poder de penetração. Ela já consegue atravessar a madeira, o vidro, a pele, o tecido, né? A velocidade sendo maior, devido à massa ser muito pequena, tão pequena que relativa ao próton é nula, por isso o poder de penetração é maior. Atravessa com maior facilidade os materiais. Mas todos os elementos que emitiram a radiação alfa ou a radiação beta, esses elementos emitiram também simultaneamente uma radiação que passou direto pelo campo elétrico. Não sofreu desvio para o polo negativo nem para o positivo. Essa radiação que não sofreu desvios chama-se radiação gama. O que é isso, PC? Que não tem massa e nem carga elétrica. A radiação gama são ondas eletromagnéticas. Energia pura, propriamente dito. Se são ondas eletromagnéticas, consequentemente possuem a velocidade da luz de 300.000
quilômetros por segundo. E, como é energia pura, tem um grande poder ou capacidade de atravessar materiais. Um poder de penetração muito grande. Então, tudo aquilo que a radiação beta atravessou, a radiação gama atravessa. A porta, o tecido, o concreto e na pele, essa radiação gama consegue atravessar a pele e chegar exatamente no núcleo da célula. E, consequentemente, essa radiação gama, ao chegar no núcleo da célula, ela acaba modificando o DNA, modifica a informação genética do núcleo. Então, quando vocês ouvirem falar que aconteceu um acidente nuclear, uma pessoa acabou morrendo devido à exposição à radiação, como a própria Marie Curie, que foi uma das responsáveis pela descoberta da radioatividade, então é devido principalmente à radiação gama, que tem um altíssimo poder de penetração e, consequentemente, ela vai penetrar no núcleo da célula e mudar a informação genética do núcleo. Por outro lado, essa mesma onda eletromagnética capaz de matar pode levar à cura de uma pessoa que está sendo tratada com câncer através da radioterapia. A radioterapia, você vai incidir sobre a célula maligna ou sobre o foco do câncer a radiação gama para destruir essas células que estão causando essa doença. Só que ela destrói as células malignas e as células sadias ao seu redor. Por isso que quando a pessoa faz o tratamento com a radioterapia, existem inúmeros efeitos colaterais por conta da exposição direta à radiação, que acaba destruindo também outras células, não somente aquelas indesejáveis. Recapitulando, aqui nesse experimento realizado por Rutherford, ele é usado para mostrar para vocês a natureza das radiações emitidas pelos átomos. A radiação alfa foi desviada para o polo negativo, então ela tem uma carga positiva, devido à presença dos prótons. Não só prótons, mas a radiação alfa também existem os nêutrons. Como é uma radiação de alta massa, por isso tem uma velocidade muito menor, se você comparar, por exemplo, com a velocidade da radiação gama, que é 300 mil km por segundo. E tem um baixíssimo poder, capacidade de atravessar materiais, já que tem uma massa muito grande. Por outro lado, existem outros elementos que emitem uma radiação que, quando foi desviada para o polo positivo, foi atraída por esse dispositivo e, consequentemente, porque ela tem uma carga negativa. Essa carga negativa é devido ao elétron, e essa radiação que tem carga negativa, que é o elétron, é a radiação beta, que tem velocidade 10 vezes maior que a alfa, porque o elétron tem uma massa muito pequena e que, por esse motivo, a massa muito pequena faz com que tenha uma velocidade maior e um maior poder, capacidade de atravessar materiais. E todos os elementos radioativos que emitiram a radiação alfa ou a beta, todos emitiram a radiação gama junto, que são ondas eletromagnéticas, que é a energia que estava naquele núcleo que fazia com que ele se tornasse instável. Agora nós vamos estudar na sequência as leis da radioatividade, que se relacionam os elementos que emitem a radiação alfa ou a radiação beta. Muito bem, nós vamos estudar duas leis da radioatividade que estão relacionadas com os elementos que emitem a radiação alfa e a radiação beta. A primeira lei, chamada lei de Sudge, está relacionado aos chamados alfa-emissores, ou seja, dos elementos que emitem
a radiação alfa. E o que nós precisamos saber é o seguinte: quando um elemento emitir uma radiação alfa, como ele se comporta? O que vai acontecer depois que ele emite a radiação alfa? Vamos deduzir. O elemento, ao emitir a radiação alfa, ele vai perder 4 partículas do núcleo. Consequentemente, a massa do novo elemento formado será o elemento inicialmente radioativo, com o número de massa A, menos 4. Por que menos 4? Porque quando ele emitiu a radiação alfa, ele perdeu 4 partículas do núcleo e ficou com 4 partículas a menos. Dessas 4 partículas, 2 são prótons, então ele perdeu 2 prótons. Então ele ficou com 2 prótons a menos. O número de prótons era Z e o número de prótons ficou Z menos 2. Um exemplo de um alfa emissor é o átomo de urânio, cujo número de massa é 238. E o exercício vai falar para vocês se ele é emissor alfa ou beta, não se preocupem. Mas nesse caso especificamente, o urânio é um alfa emissor. Quer dizer que ele vai emitir do seu núcleo 4 partículas, sendo 2 prótons e 2 nêutrons. E após ele emitir 4 partículas do seu núcleo, sendo 2 prótons e 2 nêutrons, como vai ficar o número de massa e o número atômico do elemento formado? Resposta: o número de massa do elemento formado vai ser o número de massa do urânio menos 4 unidades. Era 238, perdeu 4 partículas e ficou 234. E das 4 partículas que o urânio perdeu, ele perdeu também 2 prótons. E ele ficou com 2 prótons a menos. Ele tinha 92, emitiu o alfa e ficou com 90. Para você saber se acertou esse exercício, é muito fácil. Se você somar o número de massa da radiação alfa com o elemento formado, tem que dar a massa do urânio, que é 238. E da mesma maneira, se você somar o número atômico do átomo formado mais a radiação alfa, que são 2 prótons, somando tem que dar o número de prótons do urânio, que é 92. Consultando a tabela periódica, o elemento químico cujo número atômico é igual a 90 chama-se tório. Isso é claro que eu consulto a tabela periódica para dar essa informação. Então, um elemento chamado alfa emissor, quando ele emite uma radiação alfa do núcleo, o elemento formado tem número de massa menos 4 unidades e o número atômico menos 2 unidades. Ok? Vamos fazer isso em vários exercícios depois. Agora vamos ver a segunda lei da radioatividade, que é a segunda lei de Fajans. A segunda lei de Fajans está relacionada aos beta-emissores, ou seja, os elementos que emitem a radiação beta. Quando o elemento emite a radiação beta e transforma-se em um núcleo estável, qual a característica do número de massa e do número atômico do átomo formado? O que é a radiação beta? Nós vimos agora há poucos instantes aqui, vamos voltar. A radiação beta é o elétron propriamente dito. É o elétron. Agora caiu a ficha. A radiação beta é o elétron. Por quê? Qual é o problema? O problema é que você falou no início da aula que a radioatividade é um fenômeno estritamente do núcleo, não é? Eu falei. A radioatividade é um fenômeno do núcleo. Então explica essa. Se a radioatividade é um fenômeno do núcleo, como que sai do núcleo um elétron se não tem elétron no núcleo? Sim, o físico Enrico Fermi, um italiano, chegou a essa conclusão da seguinte maneira: é que dentro do núcleo do elemento radioativo instável existe um nêutron, considerado instável, quer dizer, um nêutron que possui uma grande energia. Mas na natureza tudo tende a ficar da forma mais estável possível. E esse nêutron, ao perder a energia que lhe conferia a instabilidade, acaba se transformando em um próton. E este próton, por sua vez, é estável.
E quando o nêutron se transformou em um próton estável, é nessa transformação que vai surgir a radiação beta em forma de um elétron. O aluno fica pensando, nossa, o PC ficou maluco. Como é que um nêutron pode se transformar num próton? Isso é possível? Ah, eu te respondo, sim, é possível. Porque nós já estudamos nas últimas aulas dos modelos atômicos da atomística, nós já estudamos que dentro de um próton e dentro de um nêutron existem subpartículas que nós chamamos de quarks. E dentro de um próton e de um nêutron existem 3 quarks. A diferença entre os quarks é a carga. Então, dentro de um quark, de um próton, por exemplo, existe 2 quarks up e um quark down. O quark up é aquele que tinha a carga igual a 2/3, lembra? E o down menos 1/3. E dentro de um nêutron existe o contrário. Existe 2 quarks chamados de down, com carga menos 1/3, e um quark up com carga 2/3. Então, quando um nêutron se transforma num próton, ou um próton transforma-se num nêutron, isso não é absurdo, é perfeitamente possível, porque o número de quarks existentes dentro do próton e do nêutron é igual a 3. Por isso não é absurdo falar, nossa, como que pode um nêutron virar um próton, meu? É possível porque os constituintes de ambos são 3 quarks. 3 quarks. A diferença entre os quarks do próton e os quarks do nêutron é a carga de cada um. Perfeito? Agora, quando o nêutron se transforma num próton e nessa transformação é que surge o elétron em forma de radiação beta sendo liberado, como o nêutron e o próton têm a mesma massa e a massa do elétron é praticamente nula, por isso a massa do elemento formado após a emissão do beta é igual ao do elemento radioativo, não mudou. Continua sendo a mesma massa. Porque nessa transformação de nêutron e próton, as massas dos dois são iguais, aproximadamente, e a massa do elétron que saiu é nula, por isso a massa não mudou. E o que aconteceu com o número atômico do elemento formado? Bom, aqui fica fácil entender. Como o nêutron vira um próton, e aí surge o elétron sendo liberado, na transformação do nêutron em um próton, quer dizer que o átomo fica com um próton a mais no seu núcleo. Se o número de prótons no núcleo é igual a Z, ele ficou com um próton a mais, e o número de prótons ficou Z mais 1. Tá? E isso vai justificar o número atômico do elemento formado. Vamos ver um exemplo. Aqui nós temos o elemento químico tório, que o exercício vai falar para vocês, um beta emissor. Ou seja, ele emite uma radiação beta do seu núcleo. Sendo que ao emitir a radiação beta, ele vai se transformar num elemento químico estável. A princípio eu vou chamá-lo de Y. Depois que eu souber o número atômico dele, a identidade, eu vou lá na tabela periódica descobrir quem é esse elemento. Qual é o número atômico e o número de massa do elemento formado? Bom, se o tório emitiu a radiação beta, então o beta surge nessa transformação do nêutron em próton. Nêutron e próton têm massas iguais, aproximadamente a massa do elétron é 0, então a massa do elemento Y é igual ao do tório, 234. Aí, como o nêutron transformou-se num próton, aí o átomo ficou com um próton a mais. Ele tinha 90 prótons e agora ficou com 91 prótons. Pronto, aí está a característica do elemento formado. Para verificarmos se isso de fato está correto, eu devo somar a massa do elemento formado com a massa do beta, e isso tem que ser a massa do reagente, que é o tório. E se somarmos 91 menos 1, tem que dar igual ao número atômico do tório, que é 90. Aí eu vou lá na tabela periódica consultar qual é o elemento
cujo número atômico é 91. Consultando a tabela periódica, o elemento chama-se protactínio, cujo símbolo é o Pa. Então, o chamado alfa-emissor, são os elementos que emitem a radiação alfa. E ao emitirem a radiação alfa, o número de massa do elemento formado fica com 4 unidades a menos e o número atômico com 2 unidades a menos. A segunda lei de Fajans está relacionado aos beta-emissores, ou seja, os elementos que emitem a radiação beta. E quando o elemento emite uma radiação beta, o que vai acontecer com ele? Bom, como a radiação beta é um elétron, e o elétron é proveniente da transformação de um nêutron instável num próton instável, e consequentemente a massa de ambos é igual, a massa do elétron é praticamente nula, então a massa do elemento formado é igual ao do beta-emissor. E o átomo, quando o nêutron vira um próton, ele acaba ficando com um próton a mais. Se ele tinha um número de prótons igual a Z, fica Z mais 1. Daqui a pouco nós vamos fazer exercícios, mas antes eu só quero, para encerrar essa primeira parte da aula, falar a respeito da contaminação radioativa e da irradiação. Qual é a diferença? Eu explico. Aqui está uma figurinha. A contaminação radioativa ocorre quando há o contato do material radioativo. Vamos supor que esse pedaço de giz aqui seja um material que emite radiação. E o fato de eu estar segurando ele aqui, ó, olha lá, ó, até minha mão ficou manchada de giz. O que aconteceu? Eu fiquei com um material radioativo na pele. E aí eu fiquei contaminado, porque esse material acabou ficando em contato com a minha pele. E aí eu fiquei com esse material radioativo que acabou contaminando a minha pele. E a irradiação é simplesmente isso. Eu vou ficar segurando essa fonte radioativa e ela vai emitir radiação. E eu quero fazer uma descontaminação dessa caneta. Vamos supor, essa caneta está cheia de bactérias. Eu vou matar as bactérias dessa caneta com radiação gama. Então essa fonte está emitindo radiação. Então esse processo da emissão da radiação sobre esse material, sem o contato direto com ele, é o que nós chamamos de irradiação. Ah, PC, essa caneta recebeu a radiação? Recebeu. Ela ficou radioativa? Não, não ficou radioativa. Essa radiação apenas matou os micro-organismos das suas superfícies, isso que acontece, por exemplo, com alimentos que recebem essa irradiação para eliminarem as bactérias, os vírus, fungos, etc., e que a duração seja maior. Contaminação radioativa tem o contato do material. Olha lá, ó. Esse contato permite dizer que ele foi contaminado pela radiação. A irradiação não. Uma fonte radioativa emite radiação sobre o material, ele recebe a radiação, mas não fica radioativo. Ok? Essa é a diferença entre contaminação, ao contato, e a irradiação, que só recebe os raios. Tá? Eu vou até fazer desenho aqui nessa figura. Aqui está a radiação sendo liberada por esta fonte em contato com a pele. Porque às vezes a pessoa fala, pô, eu tenho um colega, uma pessoa, um parente que fez radioterapia, ele ficou radioativo? Não, não ficou radioativo. Só a pele, o corpo, a pessoa vai ficar radioativa se houver o contato direto do material com a pele, com aquilo que estiver no contato. Se não tiver contato, a radiação não vai contaminar a pessoa. É isso aí. Dentro de alguns instantes, agora vamos começar a fazer os exercícios relacionados a esse tópico.
Vamos agora fazer alguns exercícios referentes à parte inicial da radioatividade. Vamos na página número 300, começar com o exercício conceitual número 1. Ele fala: considere os seguintes decaimentos radioativos a seguir, determine quais partículas foram emitidas em cada etapa. Então vamos lá. Na primeira etapa, o polônio se transformou em chumbo, né? E aí o número de massa ficou 4 vezes menor, então 218 menos 4 deu 4. E ele ficou com 2 prótons a menos, 82 mais 2 dá 84. Se você somar o número de massa e a carga, o número atômico dos produtos, tem que ser igual dos reagentes. Está respondido. Na primeira etapa, massa 4, número atômico 2, foi emitida uma radiação alfa. Agora, no segundo decaimento, o chumbo transformou no bismuto. Como a massa dos dois é a mesma, então essa radiação tem uma massa 0. E o número que somado 83 dá 82 é menos 1. 83 menos 1 dá 82. Aqui nós temos a radiação beta. Na número 3, a massa não mudou, então a radiação tem massa igual a 0. E o número que somado 84 dá 83 é menos 1. Então, também na terceira fase aqui, nós temos uma emissão de radiação beta. Na número 4, 214 para 210, então houve uma diminuição de 4 unidades, que é a massa dessa radiação. E o número atômico somado a 2 da 84 é 2. Trata-se da radiação alfa. E na quinta etapa, o número de massa 210 permaneceu no bismuto, então essa radiação tem massa igual a 0. E o número que somado a 83 dá 82 é menos 1, é a radiação beta. O grande detalhe aqui para resolver essa questão é só você somar a massa e a carga e o número atômico dos produtos, tem que ser igual dos reagentes. Se você não entendeu essa resolução, vamos fazer o número 2. Bom, continuando aqui no número 2, ele fala que a sequência simplificada mostra as etapas de decaimento radioativo do urânio 238. Vamos começar então. Na primeira etapa, 238 para 234 diminuiu 4 unidades na massa, 92 para 90, 2 unidades no número atômico. Na primeira etapa ele emitiu uma radiação alfa. Na segunda etapa, 234 para 234, a massa não muda, então a radiação emitida tem massa 0. E o número atômico que somado à carga dessa radiação tem que dar 90 menos 1, né? Porque 91 menos 1 dá 90, essa é a radiação beta. Agora aqui no número 3 está muito estranho, ó. Na terceira etapa, o protactínio virou direto polônio, mas o número de massa mudou muito, ó, 234 para 210 e de 91 para 84. Então deve ser uma série de radiações alfa e beta aqui que foram emitidas para esse cara até chegar nesse no final, né? Ele simplificou aqui, na verdade. Aqui dentro existem várias subetapas até chegar no polônio. A pergunta é: quantas partículas alfa e beta foram liberadas na etapa 3? Então, tudo bem. Aqui nós temos um certo número, que eu vou chamar de X partículas alfa, que tem massa igual a 4, número atômico igual a 2, mais um certo número que eu vou chamar de Y partículas beta. A partícula beta ela tem massa 0 e carga negativa. Tá, então vamos fazer um cálculo. A massa dos produtos tem que ser igual à massa dos reagentes. E o mesmo raciocínio vale também para o número atômico. A massa aqui do reagente é 234. Isso tem que ser igual à soma da massa dos produtos, que é 210 mais X partículas alfa vezes 4, que é a massa de cada partícula. 4 vezes X dá 4x.
y vezes zero dá zero. Então a partícula beta não vai contribuir para o cálculo da massa, porque a massa dele é zero. Vamos calcular o x. Então vai ficar 234 menos 210, mudando esse termo de membro, é igual a 4x. 4x é igual a 234 menos 210. Deu 24, né? 24. E o x vai ser igual a 24 dividido por 4, deu x igual a 6. Portanto, foram 6 partículas alfa liberadas na transformação final desse elemento até chegar no polônio. Então, vou colocar aqui, ó, que o valor do x é igual a 6. Tudo bem? O mesmo raciocínio que eu fiz para a massa do lado esquerdo do reagente ser igual à soma da massa dos produtos, vai valer também para o número atômico. O número atômico do lado esquerdo dos reagentes, que é 91, é igual à soma do número atômico de todos os produtos aqui, que vai ser 84 mais x vezes 2, mas só que o valor do x vale 6, então 6 vezes 2 deu 12, mas aqui eu tenho a incógnita y, que eu vou multiplicar por menos 1 agora, né? Y vezes menos 1 vai dar menos y. Então vamos deixar assim, ó. Vamos deixar y de um lado e o que não tem y passar para o outro lado. Y é igual a 84 mais 12. Vai dar 96. E esse 91, mudei ele de membro e ficou negativo para o lado esquerdo. Y é igual a 96 menos 91, deu y igual a 5. Ok? Bom, aí está a resposta, né? Ele quer saber, então, repetindo, determine o número de partículas alfa e beta emitidas na etapa 3. Identifique por seus símbolos os átomos isóbaros nessa sequência. Ele quer os átomos isóbaros, então vamos continuar aqui. Eu parei na etapa 3, né? Agora falta a etapa número 4. Só falta uma etapa. Vou continuar aqui, então. Então eu peguei esse polônio 210, número atômico 84, e na última etapa, que é número 4, ele acabou se transformando no chumbo. Número de massa 206, número atômico 82. Qual foi a partícula emitida aqui? 210 para 206 ficou com 4 unidades a menos. 84 para 82 ficou com 2 unidades a menos. E isso daqui refere-se à radiação alfa. Quem são os átomos que possuem o mesmo número de massa, que são os isóbaros? Mesmo número de massa, que são os isóbaros. Eu tenho aqui, então, urânio 238, não tem nenhum 238. Tório 234, opa, aqui ó, os átomos isóbaros com o mesmo número de massa, o tório 234 e o protactínio 234. Só, né, porque aqui ele é 210, não tem nenhum outro igual, polônio, e o 206 também. Então, outra resposta, além do número de partículas alfa e beta, ele quer saber os átomos isóbaros dessa sequência, isto é, os átomos que possuem o mesmo número de massa. São esses dois aqui, ó. O tório 234 e o protactínio. Ok?
Não tá aparecendo de novo. Desculpa, tô apanhando com esse negócio aqui hoje, hein? Aqui, ó. Tório e protactínio que possuem o mesmo número de massa. Termina de anotar aí o exercício 2, por favor, e vamos na sequência fazer o número 3. Eu espero. Continuando no exercício 3, ele fala na série de decaimento radioativo do urânio 238, o número atômico eu consulto a tabela periódica, tá bom? Que é 92, ocorre a emissão sucessiva de, eu vou grifar aqui, ó, essa informação. Emissão sucessiva de uma partícula alfa, depois uma partícula beta e depois outra partícula beta, separadamente, tá? Determine o número de massa e número atômico de cada um dos elementos formados nas diferentes etapas. Bom, então na primeira etapa ele falou que liberou a partícula alfa. O alfa tem massa 4, número atômico 2. Consequentemente, o elemento formado ele tem massa 4 vezes menor que o urânio, que é 238 menos 4 dá 234, e ele tem 2 prótons a menos que o urânio. O urânio tinha 92, ficou com 90. Esse aqui eu vou chamar do elemento X. Aí na segunda etapa, eu vou pegar o elemento X, 234, 90. E ele falou que na segunda etapa libera uma partícula beta. A partícula beta, a massa é zero, a carga é negativa. Como a massa é zero, a massa do elemento formado é igual ao do X, que é 234. E o número atômico, menos 1, que dá 90, é 91. Esse aqui vai ser o elemento chamado Y. E aí no final, que em seguida, outra partícula beta. Então eu vou pegar o Y, 234, 91. Na terceira etapa, ele vai liberar outra partícula beta. A massa é zero, então a massa do elemento formado é igual ao do Y, 234. E o número atômico que somado a menos 1 vai dar 91, é 92. X, Y, vou chamar esse elemento genericamente de Z. Aí está a resposta. Número de massa e o número atômico dos elementos formados. Ok? Vamos resolver o exercício número 4. O exercício 4 fala que um átomo genérico M, com número de massa 216, número atômico 84, emite uma partícula alfa 4 e 2, transforma-se num elemento cujo número de massa é 216 menos 4 dá 212, número atômico menos 84 menos 2 dá 82. Isso eu vou chamar de X. 212 mais 4, 216, 82 mais 2, 84. Emitiu uma partícula alfa, transformando-se num elemento R. Então, peraí. Esse elemento aqui, ele pediu para chamar de R. Vamos mudar aqui, ó. Pronto. R. Que, por sua vez, emite duas partículas beta. Então, R... 212, 82 emite duas partículas beta, transformando-se num átomo genérico T. Então a massa do beta é zero, então a massa do T é igual ao do R, 212. E o número atômico somado com 2 vezes menos 1 dá menos 2, dá 82, é 84. 84 menos 2, 82. Transformando-se no elemento T, que emite uma partícula alfa, transformando-se no elemento D. Então eu vou pegar o T, 212, 84.
que emite uma partícula alfa e transforma-se no elemento D, cujo número de massa somado ao alfa vai dar 212, que vai ser igual a 208. E o número atômico somado a 2 dá 84, é 82. Determine o número de massa e o número atômico de cada elemento acima. Aqui está. O R, o T e o D. Só confirmando, 212 mais 4, 216. 82 mais 2 dá 84. 212 mais 0 dá 212. 84, que é 2, né? 2 vezes menos dá menos 2, dá 82. 208 mais 4 dá 212. 82 mais 2 dá 84. Vamos resolver o 4, que é o próximo, que é o exercício número 5. Tá, o exercício número 5 ele é teórico, né? Qual a diferença entre contaminação radioativa e radiação? Tá aqui a diferença. A contaminação radioativa, o contato com o material radioativo, torna o local do contato também radioativo. A irradiação, ela é um material que emite radiação, mas o que recebe a radiação não fica contaminado, porque não há o contato. Certo? Essa é a diferença entre a contaminação, que é a palavra já diz, contato entre o material radioativo e o local exposto. E a irradiação não há o contato, portanto não há contaminação. Ok? Vamos fazer agora o exercício número 6. Esse exercício 6, para resolvê-lo, basta lembrar do experimento do Rutherford. Ele pegou um elemento radioativo, diversos elementos, na verdade, diferentes, e a radiação atravessou um campo elétrico, e dependendo da natureza da radiação, tinha radiação que atravessava para o polo negativo, então era a radiação alfa que tinha carga positiva, a outra radiação foi atraída para o polo positivo, então a carga era negativa, e a radiação, que é o elétron, né, a radiação beta, e a radiação gama é aquela que passou direto pelo campo elétrico e não sofreu desvios. Com isso, podemos resolver a questão número 6. Uma amostra de um material radioativo foi colocada em um compartimento de chumbo com uma abertura pequena. Aí esse material passou no campo elétrico e sofreu desvio. Então, quais são as radiações indicadas pelas letras A, B e C? Então, a radiação indicada pela letra A foi atraída no polo negativo, então ela tem carga positiva. Então, trata-se da radiação alfa. São 2 prótons e 2 nêutrons, massa 4, dos quais 2 são prótons. A radiação B, ela passou direto pelo campo elétrico, então ela não tem massa e não tem carga. É a radiação gama. E a radiação indicada pela letra C foi desviada para o polo positivo, então ela tem carga negativa e massa nula, que é o elétron propriamente dito, ou a radiação beta. Respectivamente A, B e C, então alfa, raios gama e partículas beta. A alternativa correta, letra E. Vamos preparar então o exercício número 7. Está na mão aqui, ó. Em 2011, o acidente na central nuclear de Fukushima, no Japão, causou preocupação internacional a respeito da necessidade de se reforçar a segurança no uso da energia nuclear, pois houve a liberação de uma quantidade significativa de césio-137 e outros radionuclídeos. É importante lembrar que a energia nuclear tem importantes aplicações na medicina. O mesmo césio utilizado em equipamentos de radioterapia no combate do câncer. O césio-137 libera uma partícula beta. E qual a característica do novo nuclídeo com relação ao número de nêutrons? Então vamos resolver, né? O césio-137, qual é o seu número atômico? O número atômico... Eu vou consultar a tabela periódica. Aqui está, ó. É perdida a minha tabela periódica aqui, mas eu já achei, ó. Césio, cadê você? Tô aqui, ó.
o número atômico do césio é 55. E ele está dizendo aqui no enunciado que ele libera uma partícula beta. Consequentemente, ele libera uma partícula beta cuja massa é zero e a carga é negativa. Como fica o número de massa e o número atômico do elemento formado? Como a massa do beta é zero, a massa do elemento formado é igual ao do césio, 137. E o número atômico somado a menos 1 dá 55 é 56. Esse elemento vizinho ao césio, consultando a tabela periódica aqui, é o bário. Mas não importa, pode chamá-lo de X genericamente. A pergunta é qual é o número de nêutrons desse elemento? Para calcular o número de nêutrons, basta pegar o total de partículas do núcleo e subtrair o número de prótons. 137 menos 56, total 81 nêutrons. Alternativa correta, letra B. Foi fácil, né? A questão número 8. Vamos aproximá-la aqui, ó. Em 2011, comemorando o Ano Internacional da Química, homenageando o centenário do Prêmio Nobel atribuído a Maria Curie pela sua contribuição à química, especialmente pelos estudos desenvolvidos para desvendar o fenômeno da radioatividade. A radioatividade natural é um fenômeno espontâneo em que determinados núcleos emitem partículas alfa, beta ou radiações gama. Assinale a alternativa que apresenta o decaimento correto. Muito bem, aqui na letra A, do urânio 238 para o tório 234, ele libera um beta? Não, errado. Para a massa ficar 4 vezes menor, aqui ele libera uma partícula alfa. E de 234 para 226, aqui não é uma alfa, aqui são várias partículas alfa e beta, como nós fizemos no exercício agora há poucos instantes atrás, aqui, que era o número 2. B. Do 234 para o 230 ficou 4 vezes menor e 2 vezes menor. Aqui está certo, que foi uma partícula alfa. Do tório para 230 para 226, 2 beta? Não. A massa mudou, então não pode ser beta. Aqui não pode ser o beta, porque o beta tem massa igual a zero. E a massa diminuiu 4 unidades e o número atômico diminuiu 2. Então aqui foi liberado uma partícula alfa. Na letra C, 222 para 210 liberaram 3 partículas alfa? 3 partículas alfa. 3 vezes 4 dá 12. 222 menos 12 dá 210. E cada partícula alfa, o número atômico é 2, 3 vezes 2 dá 6, 6 menos 2, 6, 86 menos 6 dá 80. Não, então aqui está errado. Aqui está errado. Do polônio para o chumbo, 210 para 206, aqui pode ser uma alfa. Aqui está certo. Diminuiu 4, aqui diminuiu 2. O rádio para 226 para 222 diminuiu 4 e aqui diminuiu 2. Aqui está certo, é uma alfa. 3 alfa e 4 beta? 3 alfa, 3 vezes 4 dá 12. 12 menos 22 dá 210, certo? Agora, 3 alfa e 4 beta. Vamos fazer a conta aqui, ó. 3 alfa. O alfa tem número atômico 2 vezes 3, 2 vezes 3 deu 6, né? 6. 4 beta, 6 menos 4 deu 2. 80 e... tá certo, 86 para 84 diminuiu 2, certo? Aqui bateu, ó. Aqui tá certo. Agora só para conferir, a letra E.
de 234, 238, um alfa vai dar esse elemento cujo número de massa é 234 e o número atômico é 92 menos 2 dá 90. Aí desse cara ele libera mais um beta, quer dizer, ele recebe um beta agora, está recebendo. Então 234 mais 0 dá 234 e 90 menos 1 dá 90. Aqui está errado, ó. Aqui tem que ser 90 mais 1, tem que ser 91. Tá, então tá certo. A única correta do número 8 é a alternativa letra D de dado. Vamos no embalo, vamos fazer o número 9. A falta de conhecimento em relação ao que vem a ser um material radioativo e quais os seus efeitos, consequências e uso da irradiação pode gerar o medo e a tomada de decisões equivocadas, como apresentado no exemplo a seguir. Uma companhia aérea negou-se a transportar um médico, por esse portar um certificado de esterilização por irradiação. Olha a palavra-chave aqui, senhores, irradiação. Aí o pessoal pensou assim, bom, se tem um material que ficou em contato com a radiação, ele ficou contaminado? Não, não foi contaminado. Ele foi apenas irradiado, mas não teve o contato direto. Tá? Então ele fala, a decisão tomada pela companhia é equivocada. Por quê? Letra A. O material é incapaz de acumular radiação. Sim, porque não teve contato, não se tornando radioativo por ter sido irradiado. Aqui diz tudo, não precisa nem contar mais nada. Esse item A fala exatamente daquilo que ele acabou de mencionar. Ok? Vamos fazer o próximo. No exercício número 10. Não é apenas na medicina que a radioatividade encontra aplicações práticas. Ela pode ser usada também para esterilizar alimentos em geral, detectar vazamentos e tubulações, analisar a espessura de chapas e estudar mecanismo de reações químicas. São dadas 3 reações nucleares a seguir. Analise a alternativa que apresenta o significado de x, y, z e q. Vamos descobrir. Aqui, somando 130 mais 1 dá 131. Aqui já deu 131. Então, essa partícula x aqui, ele tem massa igual a 0, que somado a 131 dá 130 mais 1 dá 131. E se somar os 53 com essa carga, tem que dar 52. Então, isso daqui é menos 1, né? Porque 53 menos 1 dá 52. Então, o x aqui é a radiação beta. E o y? Vamos ver o y agora. O y. Então, 35 mais 1 dá 36. A soma da massa dos reagentes dá 36. A soma da massa dos produtos tem que dar 36. 32 para 36, falta 4. E se somar o número atômico aqui, 15 com o do y, tem que dar 17. E 15 mais 2 dá 17. Então, esse aqui, o y, é a radiação alfa. O Z, a massa que somada a 32 a 32 é 0. E o número que somado a 16 a 15 é menos 1. O Z é a radiação beta. E o Q? O Q somado a 99 dá 99, então vale 0. O número que somado a 43 dá 43 é 0. 0 e 0 é a radiação gama. Aí está na sequência. Beta, alfa, beta e gama. Beta, alfa, beta e gama. Deu a alternativa D. Tudo bem? Tudo em ordem? Vamos fazer o próximo aqui, essa questão número 11. Tirando o texto aí que você depois em casa vai ler ele com maior atenção, aqui é mais para aplicar essas equações radioativas para o aluno ficar mais
para ter um melhor entendimento, né? A equação que representa a desintegração do molibdênio ao tenécio. Vamos ver se a letra A. O tenécio e o molibdênio têm a mesma massa, percebe? 99. Consequentemente, a partícula liberada ela tem uma massa igual a zero. Agora, só para o desencargo de consciência, para ver o número atômico do molibdênio e do tecnécio. Deixa eu achá-los aqui na minha tabela periódica e vamos já responder o número atômico do molibdênio e do tenécio. Onde está ele? Achei. O molibdênio, o número atômico é 42 e o tenécio 43. 43 menos 1 dá 42. Então aqui ele liberou a partícula beta. Ainda bem que deu sorte, porque logo na alternativa correta é a letra A. Bom, eu vou deixar os outros exercícios para você se divertir em casa. E por enquanto ficamos por aqui. Na semana que vem continuamos com a radioatividade, com o estudo do tempo de meia-vida, fissão, fusão nuclear. Até lá, desejo a todos uma excelente semana. Qualquer dúvida, entre em contato diretamente com o plantão no horário da sua aula. Muito obrigado a todos.